A luta contra o vulcano Iblis de Ifrit continua. Shingo de Pégaso aparece e consegue acertar o inimigo com seus meteoros. O vulcano se levanta com dificuldade e dizia: Pégaso, não sei como conseguiu voltar do Yomotsu Hirasaka, mas te mandarei de volta para lá. E sua alma irá vagar pela eternidade sem que possa reencarnar. Mas seu amigo dourado, o Cavaleiro de Caranguejo, ficará trancado aqui, será minha relíquia. Iblis mostra sua pérola, onde trancou a alma do Cavaleiro de Ouro de Câncer. Shingo fica surpreso. Então você o pegou, solte-o agora, seu maldito vulcano. Iblis revela que ninguém pode escapar da prisão do desejo. E primeiro, seu camarada deve desistir de seus desejos. Se conseguir fazer isso, ele poderá sair. Mas não se preocupe, eu não vou te prender. Você irá sofrer antes que eu te mate. O vulcano concentra seu poder nas mãos. E o Cavaleiro de Bronze de Pégaso avança dizendo: eu mesmo vou tirá-lo daí. Seu objetivo é salvar Tício, o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Porém Shingo acaba sendo pego pelo poder consequência do desejo. Shingo começa a flutuar e se pergunta o que seria essa sensação. Eu não consigo me mexer. Iblis de Ifrit dizia: você sabia que os gênios concediam 3 desejos caso alguém os libertasse de seu confinamento? Bem, eu não sou um prisioneiro, então os desejos são todos para mim. Vamos, conceda-me os seus desejos. Com certeza está desejando me ver sangrar. Nesse momento Shingo grita de dor e seu sangue começa a cair sobre a lápide de Tício. O Cavaleiro de Pégaso tinha seu corpo ferido e abre um ferimento em sua testa, e o vulcano continuava dizendo: enquanto você tiver vontade de lutar, o ataque voltará contra você. Isso, continue tentando me vencer. Em pensamentos, o jovem Pégaso dizia que precisa fazer alguma coisa, ou então irá morrer ali mesmo, sem poder ajudar os seus amigos. Devo me acalmar e deixar a minha mente vazia, não devo continuar caindo em seus truques. Shingo de repente começa a retomar o controle de seu corpo. Iblis fica furioso. O que? Isso é impossível. Como conseguiu ser libertado assim de seus desejos? Por acaso está renunciando a esta luta? Shingo responde que não, porém, não será ele que derrotará o inimigo. Tício vai fazer isso. Você jamais poderá tirar os sonhos de um cavaleiro. Isso faz parte de nós. Mesmo que estejamos mortos, os sonhos nunca morrem. Tício não abandonará os sonhos dele. Nesse momento vemos o Cavaleiro de Ouro de Câncer no mundo das pedras empilhadas, o lugar dentro da joia que ele estava aprisionado. O Cavaleiro de Ouro pega uma pedra e a destrói. Ele então começa a gritar e eleva o seu cosmo ao máximo sentido. E Shingo gritava: vamos Tício, liberte-se! Nesse momento o Cavaleiro de Bronze ataca o chão do túmulo de Tício e o vulcano fica surpreso com aquilo. A lápide do Cavaleiro começa a brilhar. A armadura de ouro de Câncer estava lá dentro, e por entrar em contato com o sangue do Pégaso, ela volta à vida. Voando para os céus, a vestimenta sagrada brilhava feito ouro, e a joia na mão do vulcano começa a se quebrar. Iblis de Ifrit diz que isso era impossível, a sua técnica finalmente se desfez, e a joia quebrada e a alma de Tício volta a residir o corpo de Soma. Em um piscar de olhos, a vestimenta sagrada de Câncer traja o corpo do guerreiro. Com a alma de Tício livre e sua armadura ressuscitada, ele utiliza o corpo de Soma e se prepara para a batalha. Tício de Câncer dizia: você, Iblis de Ifrit, sendo desprovido de humanidade, não tem sonhos próprios. E é por isso que se inspira em outras pessoas. Você é patético. O vulcano então responde: humano estúpido, esse desejo deveria ser meu. Agora pagará por ter mantido aquele sonho impossível de ser alcançado. O inimigo mais uma vez ataca com sua técnica a consciência do desejo. Porém, com as garras do caranguejo contidas na armadura de ouro, Tício prende a mão do vilão. O Cavaleiro de Ouro dizia: como um alicate, essas são as garras do caranguejo. Não te soltarão até que destruam seu corpo e armadura. Mas antes deve saber que o desejo que tentou arrancar de mim era o de libertar todas as almas da colina do Yomotsu Hirasaka, quebrando a maldição imposta pelos deuses. Enquanto a minha alma existir, não deixarei de lutar por este sonho. Nesse momento, vendo o seu fim que estava próximo, Iblis entra em desespero e gritava: espere, eu sei como você pode. Porém o Cavaleiro de Ouro não dá ouvidos. Ele lança o vulcano para o alto, e o vilão é pego no golpe da prensa de Câncer. Tício, com seu grande poder, oblitera o inimigo, rasgando o vulcano ao meio e pulverizando seu corpo por completo. Após a batalha, o Cavaleiro de Ouro agradece.
Obrigado por ter devolvido a minha alma, lamento por ter preocupado vocês. Shingo então responde, eu sabia que você conseguiria sair de lá. Soma, quer dizer Tício, eu me confundi. Nesse momento Tício falava, um cavaleiro de Atena nunca desiste, nem mesmo a um desejo pessoal, se esse for um desejo nobre e justo. Shingo diz que sabe, a partir de agora, o seu desejo também será o meu. Um dia libertaremos essas almas. E de repente Tício percebe alguém se aproximando. São duas leoas, e uma delas trazia consigo a sagrada urna da armadura de leão. Quem será o cavaleiro que as enviou? Tício então dizia, não se preocupem, elas não parecem querer nos atacar. Shingo de Pégaso percebe que uma delas trazia consigo a urna de uma armadura. E Tício passa a mão na leoa e diz que elas rastrearam o cavaleiro de Pégaso para que ele traga de volta à vida a armadura de ouro de leão. A amazona Kuma de Lince dizia, isso significa que elas foram enviadas pelo cavaleiro de leão, não sei quem é o guardião desta armadura. E o cavaleiro de Câncer então revela, o que eu sei é que o antigo cavaleiro de leão abandonou o seu posto após a guerra olímpica e ninguém sabe se ele ainda estaria vivo. Essa pessoa se chamava Ikki, a ave fênix, mas sem dúvida agora há um novo cavaleiro de leão, então quem será? Shingo naquele momento se pronuncia, quem quer que seja, precisará de sua armadura para lutar. O cavaleiro de Pégaso nesse momento utiliza seu sangue para ressuscitar a armadura de ouro. Após concluído seu trabalho, a urna é amarrada de volta na leoa. E Tício dizia, pronto, já podem retornar ao seu mestre, ele deve estar as esperando. As leoas vão embora dali, e Shingo olhando para o horizonte, dizia em seus pensamentos, em breve nos encontraremos, leão. Nesse momento somos levados até os 5 picos antigos de Rosan e vemos 2 cavaleiros de bronze que corriam naquele local. Eram Cris de unicórnio e Robla de telescópio que falava. Já devemos estar perto. Espere, Cris. Há 2 inimigos à frente. Naquele momento 2 vulcanos se revelam e eles diziam, que alegria encontrar 2 cavaleiros tão cedo. Entreguem suas armaduras. Prometemos uma morte rápida e dolorosa. Cris então se pronuncia, diga ao seu deus Hefesto que não terá nossas armaduras como um troféu. Os vulcanos gritavam que as cabeças daqueles cavaleiros serão seu prêmio. Ele então utiliza a técnica força nula e Robla fica surpreso. Mas o que é isso? Eu sinto uma pressão incrível, é como se o grande peso de uma bigorna nos prendesse no chão. O outro vulcano revela que agora os cavaleiros são presas fáceis e então ataca com o golpe martelo de forja. Cris fica em pânico e uma grande explosão acontece, porém após a poeira baixar, percebemos que apenas um dos braceletes de Robla estava no local. Os vulcanos se perguntavam como isso era possível, e os 2 cavaleiros aparecem atrás deles. Robla falava, terão que ser mais inteligentes se desejam nos enfrentar, e os vulcanos chamam os cavaleiros de bronze de moleques malditos, porém nesse momento um novo inimigo aparece. Ele dizia, tolos, foram enganados por simples cavaleiros de bronze, eu deveria relatar isso ao nosso senhor Hefestos. Os vulcanos de patente mais baixa ficam tremendo de medo perante aquele homem, e então se desculpavam. Senhor Prometeus, não diga isso. E os cavaleiros de bronze falavam que esse novo vulcano parecia com uma criança, e Prometeus então se apresenta. Eu sou Prometeus de tocha, mostrarei que seus truques não funcionam contra mim. O vilão ataca os 2 cavaleiros de Atena com o golpe Tormenta Ardente, que os pega em cheio, os lançando para os céus. E nesse momento voltamos até o cemitério onde Kuma e Shingo conversavam com o cavaleiro de Câncer. Eles dizem que agora devem ir embora. Venha com a gente, Tício. Devemos reunir todos os cavaleiros para recuperar o santuário. Tício fala que não será nada fácil, porém eles devem continuar sem ele por enquanto. Ainda tenho que fazer algo aqui primeiro. Kuma revela que seguirão para os 5 picos antigos. Algo está acontecendo por lá. O Cavaleiro de Ouro compreende, então vocês encontrarão ele. O Pégaso fica surpreso e Tício diz que sim, me refiro ao mais poderoso entre os 88 Cavaleiros de Atena, um dos sobreviventes da Guerra Olímpica, o grande mestre do santuário Shiryu. Shiryu agora como grande mestre guarda os 5 picos antigos de Rosan à espera dos novos Cavaleiros de Atena que ressurgirão para a batalha final contra Hefestos. Em Jamiel vemos Kiki, o atual Cavaleiro de Ares ao lado de Serket de Escorpião. De repente uma voz chamava por seu nome. Em sua cabeça essa voz dizia,
Kiki, já faz muito tempo, meu caro amigo. E o Cavaleiro de Ouro de Ares reconhece aquela voz. Essa voz é você, Shiryu. Dos 5 picos antigos de Rozan, o mestre Shiryu dizia: apesar da distância, posso sentir o cosmo de cada armadura revivida. É hora de tomar novas ações. Ainda tem aquelas partes de armaduras que revela que sim, eu as tenho aqui, guardei desde aquele dia. O capacete de cão menor, o braço de coroa boreal, o ombro de serpente e de peixes australis. Shiryu então dizia: Kiki, você mais do que ninguém sabe que todas as partes de uma armadura estão conectadas. Não importa a distância ou até mesmo que estejam mortas, elas sempre poderão se comunicar. Chegou a hora de reuni-las novamente. Kiki diz que é verdade e pergunta se Shiryu sabe onde estão as outras partes destas armaduras. O grande mestre responde que sim, estão junto com seus portadores, e só você pode trazê-los de volta da outra dimensão. Nesse momento vemos aqueles 4 cavaleiros, sendo cão menor, serpente, peixes australis e coroa boreal, suspensos em meio a outra dimensão. E voltando à entrada dos 5 picos antigos de Rozan, Cris de unicórnio e Robla de telescópio estavam no chão. Prometeus dizia: bem, ainda estão vivos? Isso é porque eu não quis usar todo o meu poder, não quis destruir suas armaduras e ser repreendido por meu Deus por isso. Mas é melhor matá-los de uma vez por todas. De repente, um brilho dourado aparece, um cavaleiro de ouro que chega até o local com uma forte presença e falava: não permitirei que você leve as armaduras deles. Diga ao seu Deus para ser paciente e esperar. Em breve, iremos ao santuário todos os cavaleiros, vestindo nossas armaduras sagradas, e vamos expulsá-lo de nosso lar. Prometeus pergunta como aquele homem se atreve a pronunciar tais palavras. Quem é você? E nesse momento, o Cavaleiro Dourado se apresenta. Eu sou o Cavaleiro de Ouro Job de Leão. Um novo Cavaleiro de Ouro entra em cena. A batalha entre o vulcano Prometeus de Tocha e o novo Cavaleiro de Ouro Job de Leão estava prestes a começar. Prometeus dizia: seu insolente, não deixarei que insulte meu Deus. E Job o responde: se retire daqui, se não quiser perder sua jovem vida neste lugar. Eu falo que eu quiser, criança. Prometeus dizia que não era uma criança. E nesse momento vemos os Cavaleiros de Bronze, Robla de Telescópio e Cris de Unicórnio, que diziam: veja, Robla, esse Cavaleiro de Ouro está vestindo uma armadura revivida. Talvez já tenha se encontrado com Shingo. Não tenho dúvidas, ele é um cavaleiro forte, seu cosmo é esmagador. Vemos os vulcanos que enfrentaram Robla e Cris avançando e eles diziam: não se altere, Senhor Prometeus, vamos cuidar desse cara. Um deles ativa a técnica Força Nula para prender os movimentos de Job, como se fosse uma bigorna, e o outro parte para cima, atacando com o martelo de forja. Nesse momento, o Cavaleiro de Ouro de Leão defende o ataque com apenas um dedo. O vulcano fica surpreso. Ele me deteve com um único dedo, isso significa que minha Força Nula não teve efeito sobre ele. Nesse momento, o guerreiro de Atenas se pronuncia: se esqueceu que sou um Cavaleiro de Ouro? Esse tipo de técnica não funciona com quem pode se mover na velocidade da luz. Job se prepara para atacar. Ele rapidamente avança. Como um raio, o cavaleiro, em um piscar de olhos, se aproxima dos 2 vulcanos que o atacaram, utilizando vários golpes na velocidade da luz. Ele destrói completamente os inimigos. Esse golpe é a trajetória fotônica do leão. O poder do Cavaleiro de Ouro era avassalador. E nessa hora somos levados até Jamiel. Vemos os Cavaleiros de Ouro, Serket de Escorpião e Kiki de Ares, diante das partes de várias armaduras mortas dos cavaleiros. Nos 5 picos antigos, o mestre do santuário Shiryu, em posição de meditação, dizia por telepatia: Kiki, me escute, essas partes de armaduras pertencem aos cavaleiros perdidos. E o Cavaleiro de Ouro de Ares pergunta: mas Shiryu, você se refere àqueles que desapareceram com gêmeos? O mestre do santuário responde que sim, naquele momento havia dado a ordem de retirada, mas os deuses vieram para buscar os últimos cavaleiros vivos, para terminar de nos aniquilar. Encontrei essas peças que depois entreguei para você, para este momento. Serket então chega à conclusão: isso quer dizer que o Cavaleiro de Gêmeos foi quem os enviou para outra dimensão. E nesse momento Shiryu se pronuncia:
Lembre-se, meu amigo, mesmo que as peças estejam bilhões de anos-luz de distância, elas sempre guardam uma conexão. Somente um grande domínio da telecinese poderia trazer seus portadores de volta, utilizando este vínculo. Se existe alguém nesse plano capaz de fazê-lo, esse alguém é você, Kiki de Ares. Kiki utiliza seus poderes de telecinese. As partes das armaduras mortas começam a flutuar. O Cavaleiro de Ouro apenas desejava que não fosse tarde demais para salvar seus companheiros cavaleiros. Se concentrando, ele consegue avistar o espaço da outra dimensão. E então começa a sentir o cosmo dos cavaleiros perdidos naquele lugar. Kiki dizia: acho que eu os encontrei. Cavaleiros, vocês podem me ouvir? Cavaleiros de Atena. Os guerreiros perguntavam de quem seria aquela voz. E Kiki se apresenta: eu sou o Cavaleiro de Ouro de Ares. Os cavaleiros de Atena perguntavam se ele estaria no santuário e o que aconteceu. Kiki revela que eles estão vagando em outra dimensão, mas não se preocupem, vou trazê-los de volta. E chegando aqui explicarei tudo. Porém, de repente, Kiki se assusta. Eu não consigo fazê-lo. Algo está me impedindo de trazê-los. É o cosmo de outra pessoa. Nesse momento, Shiryu se surpreende. Esse deve ser o Cavaleiro de Ouro Apolônio de Gêmeos. Vemos o elmo de Gêmeos vagando em outra dimensão, e de dentro dele vemos um brilho. Mas voltando à batalha nos 5 picos antigos, Cris de Unicórnio estava surpreso. Você viu isso, Robla? Em um segundo, ele atravessou todo o campo de batalha como um relâmpago. O Cavaleiro de Telescópio então responde: eu não consegui ver absolutamente nada, só notei que os vulcanos caíram de repente. Esses dois receberam um ataque sem que pudessem perceber o que aconteceu, porém o terceiro vulcano Prometeus de Tocha ainda está intacto. Nesse momento vemos Job de Leão atrás de Prometeus e ele dizia: já te avisei, vai embora daqui, não quero ter que matar uma criança. Porém Prometeus o responde: seu ignorante, acredita que eu sou uma criança pela minha aparência? Vocês, cavaleiros de Atena, não sabem nada sobre nós. Somos levados então até uma lembrança de Prometeus, mais precisamente no ano de 79 d.C. Na Pompeia, o vulcão entrava em erupção e os cidadãos saíam correndo dali. Era um completo caos. Vemos um casal que carregava uma pequena criança. A cidade caía em ruínas e de repente, sem terem para onde correr das chamas do vulcão, eles se abraçam protegendo seu filho. Os corpos do homem e da mulher são completamente carbonizados e de repente à sombra de um vulcano, um dos grandes mestres de forja do deus Hefesto aparece. Aquele é Aquiles, que quebra os corpos em cinzas do casal e lá de dentro consegue encontrar ileso a pequena criança que sobreviveu ao desastre de Pompeia. O mestre de forja então estende sua mão para resgatar aquela criança que se chamava Prometeus. O vulcano de Tocha dizia: nós vulcanos somos humanos, sobrevivemos do trágico passado da humanidade, destinados a servir os deuses. Job fica surpreso, então isso significa que os vulcanos... E Prometeus continuava: no Olimpo, nós envelhecemos muito devagar. Sou milhares de anos mais velho do que você, e não é só isso. Com o tempo compreendi que se o fogo deste vulcão não conseguiu me queimar é porque eu sou imortal. Nesse momento, Prometeus de Tocha ataca com sua tormenta ardente, um golpe em chamas extremamente poderoso, lançado diretamente no corpo do Cavaleiro de Ouro de Leão. Job fica envolto em chamas, porém de repente Prometeus fica surpreso. Mas o que? O que aconteceu? Ao baixar das chamas, vemos Job de Leão intacto, e ele dizia: já deveria saber, eu vi seu ataque quando lançou contra aqueles cavaleiros de bronze. Uma mesma técnica não funciona 2 vezes contra um cavaleiro de Atena. Porém Prometeus responde que sabe disso. Com certeza você não viu o meu segundo ataque. Nesse momento, o Cavaleiro de Ouro de Leão fica surpreso. Ele percebe um tipo de fogo o cercando. E Prometeus dizia: prove agora da minha técnica mais poderosa, o fogo do Olimpo. De repente, Job de Leão é cercado por chamas que o cobrem. O Cavaleiro de Bronze Robla de Telescópio percebe que era uma armadilha desde o começo.
E Cris de Unicórnio dizia: veja, Job de Leão deve ter percebido, por isso ainda está vivo. Prometeus dizia: esse é o fogo do Olimpo, jamais se extinguirá, não importa o que faça, quero ver o quanto mais você irá resistir. Nesse momento o Cavaleiro de Leão dizia: a temperatura está muito alta, vai derreter até mesmo minha armadura de ouro se eu não sair daqui. Prometeus, pare esta técnica, não me obrigue a acabar com você. O Vulcano responde: você confiou em si mesmo, certamente devia me odiar por te deixar inútil diante da morte. Job fica surpreso. Odiar? Isso é exatamente o que meu mestre me ensinou. O olho do Cavaleiro Dourado se torna como o de um leão, e então vemos as suas lembranças, o seu passado quando jovem, treinando na Ilha Canaan. Job dizia em pensamentos: já se passou muito tempo, desde que meu mestre se foi, e o mundo entrou nessa nefasta guerra contra os deuses. Devo continuar treinando para ser um cavaleiro o mais rápido possível e ajudar nas batalhas. De repente, o garoto sente um cosmo muito agressivo se aproximando. Esse deve ser o seu cosmo. Vemos uma sombra ao longe se aproximando. A sombra começa a tomar a forma de um homem, com o corpo cheio de cicatrizes. Esse é o mestre de Job. Seu nome é Ikki. O cavaleiro Ikki dizia: estou de volta para completar o seu treinamento. Job, hoje você se tornará o meu sucessor, ou então morrerá. Job então dizia: mestre Ikki, fico feliz que tenha voltado. Estou pronto para ir à guerra, mas o que aconteceu com você? Sem responder nada, Ikki ataca seu discípulo com um soco. Vamos, lute. Se não pode me vencer, jamais poderá matar um deus. Você ainda não está pronto. Precisa de algo mais para ser o mais forte. Você precisa de ódio. Ikki repetia as mesmas palavras que ouviu de seu mestre Guilt em sua infância. Presenciando aquilo, o jovem Job, que sangrava, dizia: mas mestre, seu treinamento sem dúvidas é o mais difícil de todos, mas você nunca me pediu algo assim. E que nesse momento chuta o rosto de seu discípulo e ele falava: ande logo e me odeie como odeio os deuses. Job fica bastante ferido e perguntava: como eu posso te odiar? Você tem toda a minha admiração e tem me treinado desde muito pequeno. Não posso te odiar. E que então responde: ainda que o seu cosmo fosse o mais poderoso, você terá compaixão no final e dúvidas em combate. Somente o ódio vai te permitir matar o seu inimigo. É por isso que deve me acertar com todo o seu ódio, como se fosse me matar. Só assim você poderá reivindicar a armadura de ouro de leão. Me odeie, ou te matarei aqui mesmo. E que acerta um soco em seu discípulo. Enquanto apanhava, Job então se perguntava em pensamentos: mas por quê? Meu mestre sempre foi muito rude, mas agora está diferente de antes. É quase como se fosse outra pessoa. O que aconteceu com ele? Agora parece estar cheio de raiva. Há algo mais dentro de seu coração. E que enquanto aplicava seus golpes continuava gritando: abandone todos os seus sentimentos, abandone-os, odeie a todos, odeie os deuses que te deixaram órfão, odeie esse destino cruel que foi imposto para você, odeie-se por ser tão fraco e não conseguir salvar os seus pais e irmãos. Me odeie e transforme-se em uma fera. Nesse momento o jovem Job se levanta, seus olhos se transformam em olhos felinos. O verdadeiro olhar do leão desperta. Em posição de combate ele dizia: é verdade, todos nós temos algum ódio em nossos corações. Porém você, nesse momento Ikki parte para o ataque. Mais uma vez ele dizia: use seu ódio agora ou morra. Job em um piscar de olhos aplica um golpe, atravessando esse ataque em seu mestre Ikki. Essa foi a origem do novo Cavaleiro de Ouro de Leão. E voltando ao presente, os Cavaleiros de Bronze Robla e Cris se perguntavam como poderiam ajudar o leão. E Job dizia em meio às chamas: meu mestre, posso te sentir, não posso morrer aqui, não queria ter que usar esta técnica. De repente o Cavaleiro de Ouro começa a concentrar seu poder no punho. Cris de Unicórnio percebe que tem estática no ar. Na verdade, o primeiro ataque do leonino foi para deixar um rastro de eletricidade. Nesse momento, Prometeus de Tocha dizia: não servirá de nada o que tentou fazer. O fogo eterno do Olimpo queima tudo. Nada pode escapar dele. Chegou a hora de ser incinerado. Nesse momento, Job de Leão ergue seu punho para os céus. De repente, uma descarga elétrica poderosa desce das nuvens. O vulcano Prometeus fica surpreso,
Impossível, esse é o poder do trovão e está na palma de um mortal. Um poderoso trovão cai sobre o casulo de chamas que Job estava envolto. O Cavaleiro Dourado de Leão então finalmente fica livre da prisão criada por Prometeus. Job avança no mesmo instante, concentrando seu poder elétrico em sua mão. O Cavaleiro Dourado dispara o ataque punho relâmpago, atravessando o corpo de seu inimigo em um piscar de olhos. Porém, o Vulcano não percebe o que aconteceu. Ele se vira e pergunta o que o Cavaleiro de Ouro fez. Já te disse, eu sou um imortal. Nesse momento, Job então revela: os deuses destruíram esta terra, mataram a sua família e te usaram como bem lhe convinham. Sinto muito, Prometeus. Meu punho destruiu tudo que os deuses tinham colocado em você. Nesse momento, Prometeus fica surpreso. Ele cai de joelhos e seu corpo começa a ser carbonizado. Job então revelava: Prometeus, você nunca foi um imortal. Sua vida já havia terminado naquela erupção vulcânica. E agora que seu corpo não carrega mais esta maldição, você está voltando para esse momento. Eu odeio os deuses e me odeio por não poder libertar todos de sua escravidão. Olhando para Job, Prometeu sorria e dizia: você tem razão, eu pensei que sendo um imortal, com o passar de milhares de anos, não sentiria mais saudades dos meus pais. Mas isso não era verdade, sempre fui como uma criança e agora meu fogo finalmente se apagará. Chorando, o Cavaleiro de Ouro de Leão dizia que sente muito. Espero que você não me odeie, Prometeus. Com seu corpo se tornando cinzas, Prometeus de Tocha ainda deixa suas últimas palavras com seu cosmo. Que o fogo do seu cosmo nunca se apague, Job de Leão, e não se preocupe, eu não te odeio. Outra batalha acaba de chegar ao fim, mas ainda há algumas interrogações. O que aconteceu com o Cavaleiro Ikki? Shiryu e Kiki poderão trazer os Cavaleiros de Atena da outra dimensão? Não perca o próximo capítulo de Lost Sanctuary aqui no canal Sempre Quis Saber. E é claro, siga as redes sociais dessa belíssima obra que vão estar no primeiro comentário desse vídeo. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?